Amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus, minha amada. Já está registrado. Senhora Keila, Amém. passa a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estão me ouvindo? Já está registrando. Amém. Paz do Senhor, Karina. Pode começar, minha amada. Já está registrando. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. A Paz do paz. Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, o nosso Todo-Poderoso, o Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Quero agradecer a nossa amiga pastora, serva do Senhor, Amém. que me fez aí esse convite para estar hoje presente junto com vocês. Muito obrigada, pastora, que Deus abençoe sua vida. Amém, minha querida. Seja bem-vinda. Agradecer a todos os ouvintes, irmãos que estão aí presentes, que vieram participar mais uma vez aí da live, que a pastora aí tem esse projeto lindo, maravilhoso, essa função de transmitir a palavra do Senhor e a função de também receber da parte de Deus. Amém. Agradecer a Deus por essa união, porque é muito importante a gente ter essa união em Cristo Jesus. E que Deus venha abençoar cada um ricamente, com a porção dobrada do Espírito Santo dele. Amém. Meu nome é Keila Santos Gomes. Eu nasci em Rondon do Pará, fui criada em Imperatriz do Maranhão. E sou filha adotiva. Não cheguei a conhecer meus pais verdadeiros. Mas fui criada num berço evangélico até os meus 14 anos de idade. E com 19 anos, entre 19 e 20 anos, eu vim para a Holanda. Não foi um propósito que eu queria, estar aqui neste país, mas eu creio assim que Deus ele cria situações. Hoje eu posso entender que Deus ele criou situações para que hoje eu pudesse estar aqui. Mas não foi situações que foi pelo amor. Foi situações que quando ouvi uma palavra que o pastor falou, que nós todos somos chamados. E quando nós somos escolhidos para uma chamada, e que a gente não obedece à voz do Senhor, não obedece aquele chamado que Deus preparou para nossas vidas, ele, de qualquer forma, ele cria uma situação para te chamar de volta. Muitos vêm pelo amor, muitos vêm por uma compreensão, muitos vêm porque Deus usou os seus filhos para entregar uma mensagem de volta para a casa do Pai. Outros vêm pela dor. E a minha história eu vi mais ou menos assim, pela dor. Por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, principalmente da parte de Deus. Então, em 1995, eu vim parar aqui na Holanda. Mas em 1993 começou aí a minha história. Porque o que passou para trás de 1993 é uma outra história. Mas essa é uma história impactante que eu vou falar para vocês hoje. É algo que muitas mulheres, muitas mães já passaram pelo que eu passei. Muitas receberam suas vitórias e muitas ainda estão à espera. Em 1993, eu separei do pai das minhas filhas. Eu tive 2 filhas no Brasil, nunca fui casada, era um relacionamento que vivíamos juntos, e não deu certo e eu me separei. Quando eu me separei, eu fiquei com as minhas 2 filhas comigo, sem ter nada, só mesmo 2 sacolinhas de roupa e as minhas filhas. Isso eu estava na cidade de Monte Dourado, é uma cidade, reside bem perto de Almerim do Pará,
E eu saí de Monte Dourado para ir a Belém do Pará, que muita gente conhece Belém do Pará. Muitas brasileiras aqui vieram de Belém. E eu fui para Belém do Pará com as minhas 2 filhas à proposta de um trabalho. E chegando em Belém do Pará, me residi na casa de uma senhora chamada Tereza. Ela mora ali no bairro de Valdecães, em Belém do Pará. Eu nunca me esqueço. Eu muito jovem ainda, mas eu me recordo muito bem as coisas que Deus fez na minha vida no antepassado e hoje. E ali, vivendo em Belém do Pará, na casa daquela mulher, eu vendia confecções, ela tinha uma loja, e eu saía todos os dias para vender suas confecções. E para mim ali estava tudo bem. E aí eu quero conversar com vocês hoje, porque isso é uma conversa, é um testemunho dentro da palavra do Senhor. E eu quero trazer para vocês, na meditação de Eclesiastes, versículo 3. Que a palavra do Senhor diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Essa palavra ela é muito linda, porque essa palavra ela está falando dentro do meu testemunho, a qual vou falar para vocês aqui hoje. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de aprender e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavra muito forte. Se eu for falar o meu testemunho dentro dessa palavra aqui, já falei tudo. Porque dentro deste tempo, de tudo que a palavra do Senhor está falando aqui, passei eu. Tempo que eu chorei muito. Tempo que só tinha eu e Deus. E para começar, eu saía nas redondezas de Belém do Pará, nas províncias, com 20, 25 quilos de confecções para vender. E eu só poderia regressar daquele trabalho para a casa da senhora Tereza quando eu tivesse vendido todas as confecções, todas as roupas. E um certo dia, uma mulher chamada Graça, casada com um holandês aqui na Holanda, ela era amiga da sobrinha desta mulher, a qual eu convivia na casa dela. E a minha vida na casa daquela mulher não era fácil. Não era fácil. Eu trabalhava na casa dela, sem medo de falar, sem medo de testemunhar, porque esse é um testemunho vivo e um testemunho verdadeiro. Com meus 20 anos de idade, aquela mulher, ela me humilhava, eu era escravizada por ela, para um prato de comida e um teto para me dormir com as minhas filhas, porque do resto eu não tinha nada. O pai das minhas filhas fez um acordo, leva as filhas, porque eu não tenho condições de te ajudar, e nem tenho condições de ficar com elas.
A gente vivia uma vida muito difícil no Brasil. Às vezes comprava o feijão, vendia o feijão para comprar o arroz à tarde. E muitas das vezes fui para a cama com as minhas filhas sem ter o que comer. Muito difícil a minha vida no Brasil. Longe da minha família que me criou, porque tinha saído da casa dos meus pais, que me criou com 14 anos de idade. Então, o mundo me criou fora o tempo que eu não estava com Deus. Porque depois foi Jesus que terminou de me criar. Porque a minha vida, desde a minha infância, foi uma vida muito sofrida. E eu vendo aquela mulher chegando na casa da Teresa, vendo as minhas duas filhas, ela me fez uma proposta. Ela falou que, meninas lindas, se você me dá essas duas filhas para me levar para a Holanda, eu prometo a você que com 3 meses eu mando te buscar. Mandarei o dinheiro da sua passagem e você vem para a Holanda para estar perto das suas filhas. Só que isso não aconteceu. Eu acreditei pelo sofrimento que eu estava passando, pela a minha situação naquele momento como mãe, de ver minhas filhas naquela situação, eu imaginei que aqui seria melhor, sem ter nenhuma noção do que poderia acontecer. Sem ter nenhuma noção de ter falado primeiro com meu Deus, de ter feito as coisas como deve ter sido. Mas aqui eu venho na palavra, lá de Jonas, capítulo 3 e versículo 3. Que Deus fala sobre Jonas pregar na cidade de Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Meus irmãos, a vida da gente, muitas das vezes, elas dá muitas voltas. Muitas das vezes porque nós não temos Deus e muitas das vezes porque nós não obedecemos a Deus. Eu era muito jovem quando conhecia a palavra do Senhor, mas eu não era dentro da palavra, profundamente, era muito jovem, não entendia o mistério de Deus. Só que eu sabia que Deus tinha um mistério na minha vida, mas eu não sabia como esse mistério ia acontecer. Já eu entro um pouco aqui na palavra. E ali, meus irmãos, aquela mulher arrumou todas as papeladas das minhas filhas. Foi no advogado, pagou um advogado, arrumou tudo. Eu não assinei nada, não fiz nada, não permiti, dei uma permissão em nenhum papel. Ela fez todos os papéis como se fosse filha dela. Eu peguei as minhas 2 filhas, entreguei nos braços dela. E o último dia que eu vi minhas filhas foi quando saiu daquela porta para fora. Depois, não vi mais. Passando-se o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, como foi feito a nossa conversa, nada eu ouvia falar daquela mulher. Sumiu. Com mais ou menos 5 a 6 meses, eu saí da casa daquela mulher onde eu estava, porque eu já não tinha mais razão de estar ali. Eu não tinha mais razão de estar ali sofrendo. Eu não tinha mais razão de permanecer ali. Então, o meu objetivo foi tomar uma decisão de sair dali. Quando eu saí da casa daquela mulher, carregava eu uma sacolinha com umas peças de roupa, uma sandália no pé. Eu fui parar
numa praça. E todo mundo conhece, quem vive em Belém, sabe uma praça que tem lá perto do Presidente Vargas. Ali eu fiquei. Ali eu dormia, ali eu juntava coisas para comer, e ali eu só chorava. Naquela praça tem alguns bancos, lá as pessoas sentam, porque tem muitas árvores e tem muitos pés de manga. Eu sentava ali para falar com Deus. Mesmo eu não sabendo o que Deus poderia fazer por mim, pela minha vida. Mesmo não entendendo o poder de Deus, mesmo não entendendo qual era o mistério dele, pela falta de conhecimento, pela falta de não ter conhecido Jesus muito antes, ouvido falar. E ali se passou o tempo, eu naquela praça. Não vou dizer que eu era uma mendiga, mas não tinha nenhum lugar para ficar. Ali dormia junto com outras pessoas que também eram mendigo ali naquele lugar. Às vezes deixava o restaurante fechar, esperava que o restaurante fechasse, para mim poder pegar comida para me comer. Eu nunca, meus irmãos, me esqueço de uma cena que aconteceu comigo ali na Presidente Vargas, em Belém do Pará. Uma vez eu entrei dentro de um restaurante. Esse restaurante não era grande, era um restaurante pequeno, mas tinha duas filas de mesa. Era bem comprido esse restaurante. E lá no fundo era o bale onde pedia comida. Eu entrei naquele restaurante, sentindo o cheiro daquela comida, vendo todo mundo na mesa comer. Eu segui em diante, entrei no banheiro, e lá dentro daquele banheiro, eu falava comigo mesmo que eu ia pedir ali naquele restaurante comida para me comer. E era uma sensação tão incrível, era uma sensação tão. Era uma sensação tão difícil que eu não entendia naquele momento, mas algo dizia para mim não pedir. Eu entrei e saí, eu não pedi a ninguém o que comer. Hoje eu já entendo por quê. Hoje eu entendo que naquele momento Deus queria que eu pedisse para Ele. Que eu pedisse para Ele tocar no coração daquelas pessoas para me ajudar. Porque lá em Belém, todo mundo sabe, em qualquer outro tipo de lugar. Entra uma pessoa suja, que não tomou banho, uma pessoa que não está bem vestido, chega num restaurante, eles chutam para fora. Vai-se embora daqui para não interromper nenhum freguês. Mas ali eu entrei e saí. Senti o cheiro da comida e eu tinha fome, mas eu não pedi. Voltei para a rua novamente. Eu tive noite que eu andava de um lado e do outro, zanzando, como falam os brasileiros, de uma ponta à outra da Presidente Vargas, falando com Deus no meu pensamento. O que eu ia fazer da minha vida? Eu me sentia sozinha. Eu me sentia só, sem ninguém por perto. Era um vazio tão grande que eu sentia dentro de mim. E a minha mente só trabalhava a função de encontrar minhas filhas. Aonde é que as minhas filhas estavam? Para onde é que elas foram? Eu sei que elas vieram para a Holanda, foi isso que ela disse. Mas para onde, eu não sei. Eu não tinha direção, eu não tinha endereço, eu não tinha os nomes, sobrenome das pessoas a qual trouxeram elas. Foi uma armadilha, foi um algo assim tão tremendo do inimigo, tão grande, que foi assim como se fosse apagado tudo ali naquele momento. Tudo apagado, as soluções e os caminhos por onde eu poderia chegar para encontrar minhas filhas. Meus irmãos, o tempo foi se passando e um dia eu encontrei com uma brasileira lá naquele lugar. E ela falou assim para mim, o que eu estava fazendo ali? E eu falei para ela. Contei a minha história. E ela disse para mim, você quer ir para a Holanda para encontrar suas filhas? Eu vou te ajudar. E ali aquela moça me ajudou. Me apoiou, comprou roupa para mim.
comprou minha passagem para mim vir para a Holanda. Quando eu cheguei, irmãos, aqui na Holanda, tive uma dificuldade para chegar no aeroporto, mas graças a Deus consegui passar. E uma moça chamada Tânia, ela vivia com um alemão da Alemanha, e ela tinha uma amizade com um holandês que era amigo de um detetive da polícia, aqui na Holanda. Eu, sem saber falar língua, sem saber falar nada, ela me ajudava a traduzir a minha história para aquele homem, o que tinha acontecido comigo. E aquele homem se empenhou com a polícia da imigração aqui na Holanda, com a minha história para ajudar a encontrar minhas filhas. Mas como eu ia encontrar minhas filhas se eu não tinha direção, só sabia o nome da mulher. Só sabia que a mulher era Graça e que o marido era Esmilda. Eu sabia o nome das minhas filhas, mas o nome das minhas filhas não constatava nenhum lugar, porque ela mudou tudo, ela mudou o nome, ela mudou a idade das minhas filhas. Ela colocou minhas filhas como se as duas fossem gêmeas e ela fez os papéis como minhas filhas fossem filha verdadeira dela. Porque isso veio à tona depois da história acontecida. Então, meus amados irmãos, 7 meses passou e eu consegui encontrar essa Graça, que morava aqui perto da minha cidade, mais ou menos 2h30, 3 horas de carro. E quando encontrei minhas filhas, eu estava junto com a polícia, detetiva de descobrimento, que descobre essas coisas que acontecem. E ali eu passei 2 dias com minhas filhas, por prioridade do Estado. O meu visto, quem me deu meu visto, foi a Holanda, que me deu meu visto pela minha história. Então, quando eu encontrei minhas filhas ali, foi uma felicidade enorme, uma felicidade muito grande. Minhas filhas, uma já tinha 4 anos e a outra ia fazer 5 anos. Elas saíram do Brasil para cá, uma tinha 2 anos e a outra tinha 3 anos. Só que as minhas filhas já não falavam mais português. Elas só falavam holandês. E eu, com a minha comunicação, era muito difícil para falar, para elas entenderem que eu era a mãe delas. Ou talvez tinha até esquecido. Hoje elas falam que esquecia, que não lembrava. Então, meus irmãos, ela me fez uma proposta. Ela disse, já que você já chegou aqui, eu peço, por favor, não me entregue na polícia. Não me entregue, não fala o que aconteceu, porque as tuas filhas não estão registradas como tuas filhas, estão registradas como minhas filhas. Como se fossem verdadeiras minhas. E se você for dar a notícia à polícia sobre isso, mais profundo, eu posso pegar anos e anos de cadeia. Então, eu novamente acreditei que já como estava aqui, tinha eu uma chance de poder estar perto das minhas filhas. Porque para mim, naquele momento, tinha sido um milagre. Depois de 2 anos, tinha sido um milagre encontrar minhas filhas novamente. Tudo foi encontrado por brasileiras, via brasileiras, um conhece o outro conhece o outro, e foi contando, e a história foi surgindo, brasileira foi contando, até que chegou nessa Graça. Eu conheço uma Graça que tem 2 filhas na casa dela, e aí foi aí que eu fui encontrar. E eu acreditei. Em 28 de julho, eu viajei para o Brasil, Belém do Pará, novamente, para fazer minhas documentações, meus papéis, tudo direitinho, porque já estava aqui, era mais fácil voltar. Eu fui para Belém, fiquei 2 meses, fiquei julho, agosto e setembro. Dia 7 de outubro, eu voltei para a Holanda com todos os meus papéis nas mãos. Toda a minha documentação que o país exigia para mim estar aqui legalmente, para estar perto das minhas filhas. E quando eu regressei, sumiram. Desapareceram no mapa. A casa que eles moravam, a casa ia ser derrubada para fazer um cartório. E aí, para onde é que eu ia novamente?
Todos os papéis, foi tudo em vão, foi tudo para nada. Toda a viagem, volta para o Brasil, volta para a Holanda, tudo foi em vão. Mas só que Deus, ele já estava fazendo a obra dele em minha vida. Porque quando eu cheguei na Holanda, com 3 meses depois, eu procurei uma igreja. E a igreja que eu encontrei foi a Igreja Universal. Através de uma senhora, a qual me deu um emprego, um restaurante para trabalhar. Ela era da Igreja Universal, me levou. E ali, naquele dia, eu fiz uma promessa para Deus. Que se Deus me ajudasse, me desse força nesse país, para me encontrar minhas filhas, eu ia agradecer a Deus por resto da minha vida. Eu ia fazer algo para Deus, como Deus fez na minha vida, de ter me trazido para cá, para encontrar minhas filhas. Meus irmãos, o tempo foi se passando e eu não sabia mais nada das minhas filhas. E eu não queria mais voltar à imigração, eu não queria mais voltar a procurar a imigração, porque eu já tinha procurado, eles já tinham me ajudado. E eles tinham me dado um tempo para me resolver as minhas situações e voltar para o Brasil com as minhas filhas de volta. E eu pensei e analisei, como eu posso voltar eu para o Brasil? Se no Brasil não tinha nada mais. Se no Brasil não tinha família, não tinha ninguém. Não tinha uma casa para morar, não tinha nada. Como eu ia levar minhas filhas de volta para viver na rua? Aí eu resolvi esperar em Deus. Mesmo com a dor de não ter minhas filhas novamente, mesmo com a lembrança de ter visto pela última vez novamente, mas eu acreditei que Deus ele ia fazer algo muito grande. Enquanto passava-se o tempo da perca, da desilusão, dos sonhos novamente acabados, porque quem é mãe sabe, quem é mãe sente, só quem é mãe, que tem amor pelos seus filhos, sabe o que é viver sem os seus filhos perto de você. E aí, mais uma vez, eu fui enganada. Mais uma vez, eu acreditei. E por esse acreditar, por esse motivo do que aconteceu na minha vida, eu fiquei uma pessoa desconfiada. Eu fiquei uma pessoa que eu não confiava nas pessoas. Se as pessoas viessem com algo para me ajudar, com palavra, estava sendo difícil para mim acreditar. Porque eu pensava que ia ser enganada novamente. E aí, meus irmãos, eu continuei naquele restaurante, trabalhando com aquela mulher e frequentando a Igreja Universal. Quando foi um dia, Deus usou uma mulher lá na Igreja Universal, falou para mim. O nome dela é Mafalda. Ela é missionária aqui na Holanda. Ela disse, eu conheço a Assembleia de Deus. Você não quer visitar a Assembleia de Deus? Eu disse, me leva na Assembleia de Deus. Porque eu nunca me esqueço do dia que eu andava perambulando sozinha, sem ter ninguém lá no Brasil. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa live.
Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Eu sinto um calor, gente, do Espírito Santo me envolvendo. E eu ouvi, irmão, de longe, um louvor que dizia assim: longe do Senhor andava, longe caminho de honra, nem por ele perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Eu ouvi esse louvor bem longe, e eu fui acompanhando o louvor, acompanhando aquela voz, acompanhando aquela voz. Quando eu cheguei lá naquele lugar que estava aquele louvor, eram 5 irmãs do círculo de oração que estava louvando. A porta estava meia aberta e eu entrei. Quando eu entrei, eu participei da reunião e uma delas segurou na minha mão. E ali Deus falou tremendamente comigo, falou que ia me atravessar por outro lado do oceano, que aonde Deus ia me levar, Deus ia me usar tremendamente, muitas almas iam ser salvas, muitas almas se renderiam aos pés do Senhor. E eu nunca me esqueço, meus irmãos, do que Deus falou comigo naquele dia, naquele lugar. E aí, quando eu fui na igreja Assembleia de Deus, aqui na Holanda, era uma igreja bem pequenininha, isso tem 28 anos atrás. Era uma igreja pequena, tinha 5 pessoas. E ali eu comecei a frequentar aquela igreja. Meu pastor Bernardes, ele já faleceu. E a minha pastora Elizabeth. E ali eu comecei com ela. E ali Deus foi aumentando a minha fé. E Deus foi me alegrando o meu coração para me suportar passar os dias maus. Para suportar passar os dias de angústia que eu tinha dentro do meu coração. Eu não tinha uma noite que eu dormia, que eu me deitava, que eu não me lembrava das minhas filhas. Toda a minha volta, o movimento era as minhas filhas. Só que eu não entendia tudo o que estava acontecendo. Por tanto sofrimento, por tantas situações que eu passei no Brasil e estava passando aqui, porque esse país aqui não é fácil. Esse país aqui, muitos brasileiros que moram aqui sabem, não é fácil. É um país difícil, começando pela língua do país. Um país sufocante, um país que a atmosfera do inimigo, das trevas, se apodera neste país. Aqui muita depressão, as pessoas aqui elas morrem com depressão, se matam, se suicidam, porque é um país que é liberal, é um país que você usa droga, um país que você compra, um país que tem coffee shop, que eles chamam aqueles lugares, aquelas lojas de vender maconha, é livre, todo tipo de maconha eles vendem, é tudo livre. A prostituição é livre. As trevas aqui é pesada, a pessoa sente, quando chega na Holanda, um missionário, um pastor, quando chega aqui, ele sente a atmosfera como é pesada. Mas eu estava com a atmosfera pesada, meu sentimento pesado, era um sentimento de arrependimento, um arrependimento que queria morrer. Porque eu dizia, Senhor,
Porque eu fiz isso com a minha própria vida, porque eu permiti que as minhas filhas viessem, porque eu permiti voltar para o Brasil, porque eu fui e perdi minhas filhas de volta, perdi minhas filhas de novo. Pensei que tudo estava resolvido, pensei que eu ia ficar aqui com tanta esperança que eu tinha dentro do meu coração. Porque eu criei expectativa, porque você cria expectativa quando você encontra o seu milagre. E de repente você vê aquilo sumir novamente, vaporar, e você não saber mais como fazer. E não tomar decisões novamente com a migração para que você não fosse deportada do país pela sua história. E aí eu fui permanecendo no país. Com 2 anos que eu estava aqui, conheci o pai do meu filho, que hoje tem 24 anos, um português. Ele me conheceu lá dentro desse restaurante onde eu trabalhava com a senhora Dona Arlinda. E um dia a Dona Arlinda chegou para mim e falou assim: Keila, eu sinto no meu coração que este homem, ele tem interesse em você. Ele era um grande músico aqui na Holanda, tocava piano para um grande cantor que é conhecido aqui na Holanda. Com 3 meses, ele me fez uma proposta. Eu morava num quarto alugado. Com 3 meses, ele me fez uma proposta. Se eu queria morar na casa dele com ele. E aí a imigração, dentro de 3 semanas, a imigração tirou o meu visto daqui da Holanda, tirou meu visto. Eu fiquei sem documento. E a polícia falou para mim, da imigração, você tem 3 semanas para sair do país, 3 semanas para voltar para o Brasil. Aí eu disse, mas senhor, o que é que eu vou fazer agora? 3 semanas para voltar para o país. Aonde é que eu vou ficar lá? Onde é que eu vou viver lá? Então, conheci o pai do meu filho neste restaurante. E ele me fez essa proposta dentro dessa semana, a qual eu estava esperando para voltar para o Brasil. Ele não tinha trabalho. Ele vivia de um governo, porque ele tinha largado tudo o que ele fazia e estava vivendo uma situação muito difícil. E aí eu disse naquele momento, porque quando eu já estava na igreja, eu disse naquele momento, Deus, se tu queres, Senhor, que eu fico aqui, se tu queres que eu fico neste país, faz algo acontecer, Senhor, na minha vida para que eu permaneça, porque eu preciso permanecer neste país para encontrar minhas filhas. Porque se eu for embora daqui, Senhor, eu não vou ver mais as minhas filhas, porque eu não vou retornar mais, porque não tenho condições de voltar para este país novamente. E ali Deus tão poderoso, Deus inteligente, porque nosso Deus ele é inteligente, ele faz propósito e une propósito. Deus, ele conhece você. Deus, ele conhece a tua história. Ele conhece a tua vida. Ele sabe muito bem como fazer. E ali, recebendo a proposta do Luiz Hernandes, que hoje agradeço a Deus por a vida daquele homem, porque tudo nós temos que agradecer ao Senhor. Pelo dia mau, pelo dia bom, por todas as coisas que Deus nos proporciona. Temos que agradecer ao Senhor, sermos gratos por tudo. E ali eu me casei com aquele homem. E ele me deu meu passaporte holandês. Mas o preço do passaporte custou lágrimas. Não só recompensando o meu sofrimento de não ter minhas filhas perto de mim, ainda teria o sofrimento de estar com uma pessoa que todo dia me agredia verbalmente. Porque não conhecia a história daquele homem.
Não sabia quem ele era. Quando entrei na situação, a minha situação foi para me refugiar, para encontrar minhas filhas. Criei situações, independentemente de perguntar a Deus se era isso que ele queria, de ter paciência, de esperar o tempo de Deus. E ali, os anos foram se passando, engravidei, tive o meu filho, continuei indo para a igreja, a Assembleia de Deus. Todas as vezes que eu ia para a igreja, quando eu voltava, era um sofrimento que eu tinha. Orei 6 meses pedindo a Deus que o salvasse. E as pessoas da minha congregação não entendiam quando eu orava com a cabeça no chão. Todas as vezes que eu ia cultuar, o meu culto era de joelho dobrado e cabeça no chão, pedindo ao Senhor que salvasse ele. Mas Deus, ele diz assim: eu sou a porta e bato. Quem crê em mim será salvo. Mas quem não crê, o que ele pode fazer? Nada, se não abrir a porta do coração. Muitas das vezes Jesus está batendo, abre a porta que eu quero entrar. Mas a pessoa não entende e se fecha e Jesus não pode fazer nada. Eu digo hoje uma coisa, salvação individual. Nós oramos, mas a pessoa tem que querer. E ali foi o meu sofrimento dobrando mais, porque não era só verbal, mas era às vezes palmada no meu rosto, cuspida na minha cara, e fora os nomes que ele falava para mim. Psicologicamente, eu estava totalmente destruída. Não só faltava a perca das filhas, com relacionamento conturbado, com sofrimento da alma, com o coração rasgado, mas mesmo assim, todos os dias eu me colocava de pé. E eu comecei a criar expectativa dentro de mim, dentro do sofrimento, eu criava uma expectativa dizendo, só o Senhor é Deus. Foi aí que eu comecei a conhecer Deus. Foi aí que eu comecei a ter uma intimidade com Deus. Dentro do sofrimento, dentro da caverna, dentro do calabouço, ali naquele sofrimento, e eu não contava nada para ninguém, viu, meus irmãos? Aqui na Holanda, de 1995 até 2003, ninguém sabia da minha história. Eu nunca contei à igreja que minhas filhas tinham desaparecido. Eu não contava o que eu passava dentro de casa com meu esposo. Eu não falava nada, eu ficava calada. Eu ficava nos pés do Senhor. Eu nunca me esqueço que um dia eu pedi a Jesus que me batizasse com o Espírito Santo. Deus me batizou com o Espírito Santo num culto de comunhão com as irmãs, num culto de círculo de oração. Nós éramos 3 pessoas. Quando Deus me batizou com o Espírito Santo, eu falava em língua e a esposa do pastor interpretava o que Deus ia fazer na minha vida. Era coisa linda, por quê? Porque eu tinha uma intimidade com Deus. Quando eu sentia saudade, meus irmãos, das minhas filhas, você sabe o que eu falava para Deus? Eu dizia assim, Senhor, se verdadeiramente tu sabe aonde estão minhas meninas, mostra para mim. E eu tinha um janelão, irmão, na minha casa tinha um janelão bem grande de vidro, porque aqui na Holanda as casas aqui, elas têm, às vezes, muita janela de vidro grande. Eu tinha um sofá em frente à janela, eu me ajoelhava naquele sofá, olhava para fora e eu dizia, Jesus, confirma a minha oração. Se você, Senhor, está me ouvindo, se você ouve o meu clamor, Jesus, mostra para mim, só me dá um sinal que as minhas filhas estão aqui na Holanda. Irmãos, era tão lindo que eu vi, irmão, uma estrela
Aqui na Holanda, em tempo de frio, todo mundo sabe que em tempo do frio, que é muito, aqui é muito escuro, não tem estrela, irmãos. Pois eu vi uma estrela sair de um lado para o outro. Quando eu vi, era um sinal que Deus me dava. Todas as vezes que eu pedia a Ele, que eu estava na janela, Ele me dava esse sinal da estrela. Aí, quando eu vi essa estrela, o meu coração se alegrava. Aí eu dormia tão feliz, meus irmãos, que eu dizia: minhas filhas estão aqui. Eu sei que elas estão vivas. Eu não sei onde elas estão, mas eu sei que Deus sabe onde elas estão. E um dia elas vão voltar para mim. Agora eu venho aí numa palavra que hoje, como ministra e como missionária, e como aprendizado no caminho de experiência com Deus e também com o mundo, e o mundo espiritual, quer dizer para vocês, nunca fuja do que Deus tem com vocês. Nunca fuja do que Deus projetou, da chamada que Deus fez para a vossa vida. Porque Deus diz lá em Jonas, quando ele fugiu, mas Deus diz: a vida de Jonas só desceu a fundo porque que ele queria fugir? Da chamada de Deus. Então, não fuja do que Deus te pediu para fazer. Se proporciona. É só se proporcionar, fazer projeto com Deus. O segredo da minha caminhada de 22 anos sem as minhas filhas foi posição. Agora, não pensam vocês que eu saí do caminho do Senhor? Saí. Com todas as situações que ocorriam ao meu redor e à minha vida, com todas as experiências, mesmo com Deus, com todas as coisas que Deus fez na minha vida neste país, de ter me guardado da morte, ter me guardado do pai do meu filho não me matar com uma faca dentro na cozinha, me guardado das cuspidas, dos tapas na cara, porque tudo isso o Senhor faz, Ele guarda dos perigos, do mais perigos que pode haver nessa situação conjugal. Mesmo assim, eu desobedeci. Mesmo assim, eu me distanciei do Senhor. Mesmo assim, eu fui para o mundo, fiquei 4 anos depois que eu saí da casa do pai do meu filho. Agora me pergunta, meus irmãos, por que eu saí para o mundo? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês e vocês me perdoam. Eu sou muito sincera e Deus fala que é para me falar o que é verdade. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. Quando eu voltei para Jesus, eu fiz uma promessa: Jesus, eu te servirei. E eu, Senhor, serei fiel a ti, Pai, porque eu sei que um céu me aguarda. Eu sei que uma mansão celestial me aguarda. Eu sei que o meu Pai, que criou a minha história, que formou a minha história, que escreveu a minha história, ele está me esperando para me dar um abraço. E para me receber esse abraço de Jesus, eu tenho que ter sinceridade com ele. Quando eu fiquei no mundo 4 anos, comendo as bolotas do lixo, porque quem sai dos caminhos de Deus para ir para esse mundão vai comer só bolota dos porcos, porque lá no mundo não tem nada que possa oferecer para um escolhido do Senhor. Mas eu vou lá naquela passagem que Deus fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha dos melhores na casa do seu pai, melhor roupa, melhor calçado, melhor lugar para dormir, melhor casa, banquetes. Mas um dia ele resolveu sair da casa do pai, porque queria a parte dele para viver a vida dele. E Jesus está falando para pessoas aqui hoje, nessa live, que se você tomar decisões erradas, você pode ser um filho pródigo. Mas mesmo assim, Deus, com a misericórdia dele e compaixão, ele te toma pela tua mão e te puxa de volta, porque Deus disse que não adianta fugir. Porque isso acontece na nossa vida, porque o diabo, o adversário da nossa vida, ele não quer que nós vence. Ele não quer que nós vamos lá fora tirar as almas das garras dele para entregar para Jesus. Ele não quer que as vidas sejam salvas. Quantos milhões de pessoas vão para o inferno hoje?
mas nós fomos escolhidos. E o inimigo, ele não tem poder com nossas vidas. Porque aquele que é escolhido do Senhor, ele está segurado nas mãos de Deus. Eu e você estamos nas mãos do Senhor. Por isso que hoje eu digo assim, ai daqueles que apontam, ai daqueles que tocam nos escolhidos do Senhor, ai daqueles que falam alguma coisa, mesmo a pessoa pecando, mesmo a pessoa perecendo, ficando no mundo. Hoje é tempo de nós tirar aqueles que pereceram e voltar para Cristo. É o tempo de nós amá-los cada vez mais, amá-lo mais ainda, porque o inimigo ele é sujo, ele arma armadilha. E eu caí numa delas. Só que graças a Deus não durou muito tempo, porque o Senhor me trouxe de volta. E o Senhor me trouxe de volta com mais reforço, porque o mais reforço foi o que eu aprendi lá fora, foi o que eu aprendi aqui dentro da Holanda. Porque foi fácil viver com o pai do meu filho, ter uma vida ali dentro de uma casa, protegida por 4 paredes, mas sendo sofrida por outra parte. Mas o que é viver dentro da Holanda, do inferno que é aqui? E aí Jesus falou nos meus ouvidos, não, filha, isso aí não é para sempre. Eu vou te tomar pela tua mão, vou te tomar de volta. Vai chegar o momento que tu vai glorificar o meu nome. E eu lá na sarjeta, triste, angustiada. Sabe por quê? Porque quando você está dentro de uma igreja, e aí Deus começa a usar você dentro de uma igreja, você começa a ganhar alma para Jesus, aí vem os apontadores, vem as calúnias sobre você, vem a difamação, as punhaladas pelas costas, porque aqui neste lugar tem muito isso. E por causa disso eu me enfraqueci, por causa disso eu me entristeci. Por quê? Porque já havia uma ferida antes, a ferida da perca, a ferida de ser enganada, a ferida de ter confiado. Então isso não estava curado. E aí vem aquelas coisas em cima de você novamente. E aí você fraqueja. Ah, acho que é melhor eu sair mesmo. Estar aqui nessa igreja. Estou fazendo de tudo para seguir o Senhor. Estou buscando alma. Estou evangelizando. Estou visitando os lares. Deus está me usando, mas olha aí o que estou recebendo. Sabe o que é isso, meus irmãos? Falta de preparo. Falta de preparo de igreja, falta de preparo de pastores, para preparar as ovelhas, para preparar aquelas pessoas que Deus escolheu para uma grande missão. Sabe quem foi que me preparou? Jesus. Jesus foi o que me preparou nessa nação. Jesus foi o que foi o meu bom pastor. Jesus foi o que me acompanhou. Quando eu percebi que eu tinha que viver uma outra vida e não viver os sofrimentos que as pessoas diziam que eu era, que eu sofria, a minha vida mudou. Eu criei um laço com Deus, uma aliança com Ele, que era eu e Ele. Que tudo que eu ia fazer era Deus em primeiro lugar. Tudo que eu ia fazer, eu ia orar. E aí eu comecei a criar expectativa novamente, esperança novamente. E um dia um pastor me fez um convite e eu orei na minha casa e falei assim, Senhor, se é para me voltar para a igreja brasileira, porque eu estava numa igreja holandesa, sendo curada por uma igreja holandesa. Me mostra, Senhor, fala comigo, porque eu tenho saudade dos louvores, eu tenho saudade de falar português, eu tenho saudade de ter aquela comunhão com o povo brasileiro, porque eu sou brasileira. Eu estou aqui 29 anos, mas eu não perdi a minha nacionalidade. Eu não perdi o meu caráter de brasileira. Eu amo o Brasil, eu amo os brasileiros. Estão dentro da minha nação, dentro do meu coração. E aí eu fui naquele dia, naquele domingo, e Deus falou a palavra para mim, dizendo, não sai de Lodebar. Não sai de Lodebar. E eu tinha lido essa palavra pela parte da manhã, antes de ir para o culto, e Deus confirmou. Eu fiquei naquela igreja, meu irmão, 5 anos na igreja brasileira, aonde Deus começou a fazer muitas coisas comigo. Deus começou a alegrar meu coração, comecei a voltar a louvar, voltar a orar, voltar a evangelizar, porque o meu dom é ganhar alma para Jesus, o meu dom não é pregar, o meu dom é falar de Jesus. O meu dom é só dizer que Jesus é bom, e que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu. Esse é o meu dom.
E essa é a minha grande alegria, é dizer para todas as pessoas que Jesus tem um lugar preparado no céu. Então, vale a pena servir Jesus, vale a pena o sofrimento, vale a pena as angústias, vale a pena todas as derrotas que as pessoas pensou que você ia ter, porque Jesus é aquele que te tira lá do fundo do poço e te coloca de pé. Então, meus irmãos, o meu testemunho é muito grande, mas estou remediando. Passando os anos, e eu ali, ó, firme com Deus, eu saí de um bairro onde eu morava em Seiva Campo, que aqui todo mundo sabe onde eu morava em Seiva Campo. Ali naquele lugar eu fazia ponto de pregação. Eu saía de manhã, dentro dos metrô, tem pessoas que testemunham aqui, dentro dos metrô para evangelizar. Por que eu criei essa situação de evangelizar dentro do metrô? Porque as pessoas, elas saem daqui de manhã cedinho para o seu trabalho. E muitos deles estão com jornal, estão com telefone, mas você não sabe como foi que essa pessoa saiu de casa naquele dia. E aí eu ia evangelizar dentro do metrô porque eles não tinham como correr, porque a porta estava fechada. E aí eu saía de um vagão ao outro entregando os folhetos. E os folhetos que eu entregava tinham o meu endereço e o meu telefone. Eu não me intimidava. Eu não me intimidava de dar os meus profetas o endereço da minha casa. Eu não ficava com medo. Aí eu fazia o culto, abria o culto no sábado, 3 da tarde. Irmãos, quando dava às 3 da tarde, o pessoal começava a chegar. Era 10, 20, 30 pessoas. Chegou a dar 40 pessoas dentro da minha casa. Eu fazia como se fosse uma igreja mesmo. Botava as cadeiras, o púlpito, e aí eu chamava o pastor para vir pregar naquele dia. Tinha gente que ficava no corredor da minha casa de pezinho de pé para ouvir a palavra. E eu ficava tão feliz. Tem igreja aqui na Holanda, que é minha testemunho, que eu levava para a igreja muitas pessoas. Chegava a levar 12, chegava a levar 6, 5, 4. Tem igreja aqui até hoje que fala assim: eu queria ter uma missionária como a Keila, porque eu tinha certeza que a minha igreja ia encher. Só que é muito fácil dizer: eu quero ter uma missionária como a Keila, mas quem vai cuidar da Keila? Quem vai interceder pela Keila para fazer essa obra? Jesus. Porque aqui todo mundo quer trabalhar. Aqui tem lugar para todo mundo trabalhar, mas você precisa de reforço. E eu precisava de reforço porque é uma área evangelista, é uma área que você vai evangelizar, você não vai mexer com uma casinha de abelha, você vai mexer com o inferno. Porque o Satanás, o inimigo, o adversário, ele faz as reuniões dele para que venha atacar sua família, atacar você, porque eu sentia isso no meu filho. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, tudo isso que aconteceu nesses anos, fui eu trabalhando para Jesus, foi eu aguentando as situações, foi eu aguentando o sofrimento daqui e vivendo sem as minhas filhas. E vivendo sem as minhas filhas e criando meu filho. Um dia eu disse: Senhor, eu quero trocar de casa, eu quero sair desta casa e quero uma outra casa que eu possa ter mais um quarto para me receber os teus missionários. Porque a minha casa, meus irmãos, é missionários. Muitos pastores que vêm para a Holanda, eles vêm parar aqui na minha casa. Muitas igrejas, hoje não tanto, mas antes, pastores ligavam: irmã Keila, tem um lugarzinho para receber o missionário? Tem lugarzinho aí para receber o pastor? Todo mundo vinha, e eram todo mundo bem recebido. E eu cuidava de tudo, porque Deus quer que nós abençoe para ser abençoado. Eu conto história, irmãos, muitas das vezes em testemunho da igreja, em meio assim, meio palavra e pregações, eu entro sempre com uma história, o que diz abençoar. Muitas das vezes eu contei para o pastor, para o missionário Ricardo, eu disse: às vezes eu tinha um salário, vivia sozinha com meu filho, eu tinha um salário. Quando chegava aquele dia do salário, que eu pagava minhas contas, tirava meu dízimo, era só até hoje, dizimista fiel. Tirava meu dízimo, quando sobrava, eu dizia: eu vou comprar uma coisinha para mim. Quando eu ia na loja para comprar uma coisa, a voz do Senhor falava comigo: não, manda para fulano. Eu dizia: o quê, Senhor? Ai, estou precisando de um sapato, de uma roupa, manda para fulano. Eu pegava o telefone, obedecia a fulano, Deus mandou que eu mandasse uma quantia para você. Me dá aí sua conta. Irmão,
Isso é missão. Você sabe o que é missão, irmão? Missão é a doar. Missão é a doar você mesmo. Missão é para quem tem coragem de falar de Jesus e abençoar o seu próximo. Uma missão, irmãos, uma missão ela não pode ser construída se alguém não ajudar. Uma missão, ela não pode levar um missionário lá para fora, para Angola, ou seja, para um país que Deus mandar, não pode ir se nós não abençoarmos, porque é missão. E muita gente não sabe ainda o segredo da missão. O segredo é doar. E eu sempre fui de doar. Então, conforme, irmãos, a doação que eu fazia para o povo, Deus estava trabalhando na situação das minhas filhas, sem nem eu imaginar. Porque um dia eu falei assim, Senhor, eu não vou mais bater nessa tecla. Eu não vou, Senhor, mais sofrer por essa situação. Eu não vou mais ir para a minha cama, Senhor, pensando aonde estão minhas filhas. Sabe por quê, Senhor? Porque chega uma hora que Deus também cansa. Deus quer hoje que nós colocamos as nossas situações nas mãos dele e confiamos. Deus, ele quer a confiança de cada um de nós. Hoje eu percebo isso, pela experiência que eu tive com Deus, de saber confiar nele. E não mais de reclamar, porque isso, porque aquilo, ou talvez até murmurar, ai, está tardando, não chega logo. Olha aqui a palavra do Senhor que fala em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Foi o meu tempo de chorar, foi o meu tempo de ajuntar, foi o meu tempo de eu me espalhar, foi o meu tempo de bater na pedra, foi o meu tempo de ajuntar pedra, foi um tempo de construir, foi um tempo de clamar, foi um tempo de confiar. E quando eu comecei a confiar verdadeiramente que o meu Deus, ele é o meu advogado fiel. O meu Deus, jamais ele ia mentir para mim. Ele usou vasos para dizer para mim que ele ia trazer minhas filhas de longe para perto de mim. Se ele falou, ele ia fazer. Porque ele falou, a palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor nunca mudará. A minha pode mudar, mas a de Deus não. A de Deus, ela permanece para todo sempre. Eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje nessa live, olha para mim, mas primeiramente olha para o Deus que está em mim. Porque de mim mesma eu não poderia fazer nada. Eu só poderia clamar e confiar. E foi o que eu fiz. Confiei no meu Senhor Jesus Cristo. E esperei com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Eu não fiquei no 70, apressa-te, Senhor. Sabe por quê? Porque teve momentos na minha vida que precisava Deus me preparar. Teve momentos na minha vida que Deus precisava falar comigo. Teve momentos na minha vida que Deus queria que eu me levantasse, me colocasse de pé. Teve momentos na minha vida que Deus queria me testar se realmente eu estava preparada. Se eu estava preparada para receber. Porque muitas das vezes é fácil nós dizermos que queremos, mas a decisão vem do Senhor se nós estamos preparados para receber o momento certo que Ele tem para nos entregar. Porque muitas das vezes Deus está preparando algo, um sobrenatural para a sua vida. Mas pelas a não esperar no Senhor, não ter a paciência, que quer dizer, de esperar no que Deus quer fazer, você termina perdendo o que Deus está preparando para te entregar. E nesta trajetória, nesta caminhada toda que eu passei, desses anos de 22 anos, foi muitas coisas que eu quero ainda ter mais uma live para me contar algo do sobrenatural que Deus fez comigo, porque não só foi a das filhas, mas eu quero resumir. Eu estava trabalhando num restaurante italiano perto da minha casa, no Capela de Aison, que é 10 minutos desta casa aqui. Estava lá. O que aconteceu? O telefone toca.
Era um amigo meu espanhol, que ele estava dentro do meu Facebook. Nós congregamos junto numa igreja do pastor Celso, e nós se separamos porque a igreja fechou. Então, ele ficou com o meu Facebook. E ele ligou para mim e falou assim: Keila, uma pessoa me ligou, falou que quer falar com você. E eu falei: vou passar o número dela. Aí eu disse: mas o que é que você quer falar com a Keila? Não, é para dizer para ela que ela encontrou as filhas dela. Aí ele falou assim: não, você está enganado. O microfone está fechado, Keila. A Keila só tem um filho, não tem filha. Aí ele passou o telefone daquela moça para mim. Eu indo para o meu trabalho. Eu liguei para a moça, ela não atendeu. Aí eu disse: deixa estar, deve ser um trote aí, deve ser um engano, estão me querendo me enganar. Demorou uns 10 minutos, a moça me ligou de volta e começou a perguntar sobre a minha pessoa. E eu comecei a falar para ela sobre a minha pessoa. Ela perguntou se eu conhecia Grátis Milda. Eu me lembrei, me recordei. Eu disse: sim. Você tem 2 filhas? Eu digo: sim. Como foi que elas vieram? Contei a história. Ela disse: as filhas que estão conosco são suas filhas. Eu disse: tem certeza, moça, do que você está falando? Ela disse: tenho. Ela disse: mas para comprovar, você tem alguma foto? Eu digo: tenho. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que naquele momento que aquela moça falou para mim que eram minhas 2 filhas, eu vou voltar aqui uma recordação que eu falei agora para vocês. Sabe esperar no sobrenatural de Deus. E Deus falou que eu ia viver um sobrenatural dele ainda este ano, que foi o ano que eu encontrei minhas filhas. Eu vou lá na mesa. Deus falou que eu ia flutuar. Eu não ia acreditar no grande poder que ele tem nas promessas. Irmãos, eu fui para o restaurante me tremendo. Eu gritava na rua: glória a Deus e aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não me cansava de glorificar o nome do Senhor. Eu não me cansava de exaltar o nome do Senhor, porque para mim era impossível. Para mim encontrar de novo era impossível. Mas para Deus não era impossível. Deus já tinha preparado tudo no momento certo, na hora certa. Ele já tinha me preparado o meu coração, tinha preparado a minha vida, tinha mudado a minha vida. Ele tinha colocado tudo no lugar. Tem coisa, meus irmãos, que Deus quer fazer, mas primeiro nós temos que colocar nossa vida no lugar de Deus. Colocar nossa vida na posição de Deus para alcançar. Porque muitas das vezes não é de qualquer maneira que Deus quer entregar. Ele, às vezes, até entrega muitas coisas para as pessoas, mas sabe por quê? Pela misericórdia dele. Porque ele vê o seu coração, ele vê que você é um escolhido e ele faz para você se chegar até ele. Ele faz para você acreditar nele, porque o nosso Pai, ele é bondoso. O nosso Pai, ele é tão bom, ele é tão bom, que se nós analisássemos a bondade do Senhor, nós não errávamos nunca. Mas como nós somos carne, pecadores, mas nós temos o arrependimento. E isso é muito lindo, porque nós arrependemos muitas das vezes das coisas que nós fazemos, das falhas que fazemos, porque falhamos. Quem foi perfeito foi Jesus. Quem é o santo é Ele. Ele diz o que na palavra dele? Seja santo, porque eu sou santo. Então nós temos que fazer o quê? Mesmo nas fraquezas, na dificuldade, nas falhas, tentamos andar na santidade de Deus. Porque pelo menos nós temos 90%. Ou 100, tem que ser 100%, mas é difícil muitas vezes ser 100.
Mas eu já digo menos assim, seja 90, deixa 10 ali, para poder Deus estar massacrando ali, ó, falando com vocês, falando comigo, para estar corrigindo os erros, para estar aprendendo. E aí, meus irmãos, quando eu saí do restaurante, eu voltei para casa, com 2 fotinhas na mão, mostrei para minhas filhas que era elas, mostrei para aquela moça que era elas, que era a irmã adotiva. Eu já comecei a entrar numa ligação com elas, eu já comecei a falar muitas coisas com elas, elas comigo, irmão, foi um rebuliço. Foram 3 semanas de conversação com as minhas filhas. Uma já tinha 24 anos e a outra tinha 25. 22 anos de espera, mais fora os 2 anos que eu tinha encontrado. Então, 22 com 2 são 24 anos esperando. Aí o encontro. Marcaram o encontro e eu fui com 3 semanas depois encontrá-las numa cidade, na mesma cidade onde elas moravam. E quando chegou lá o abraço, foi um abraço inesquecível. Foi um abraço que nunca você pode esquecer. Eu abraçando as minhas 2 filhas, como uma galinha abraça seus filhinhos debaixo das asas. E foi uma alegria da minha vida, uma alegria total. Uma alegria que eu disse, Senhor, só Tu é Deus. Por isso, muitas das vezes, eu conto esse testemunho e digo, vale a pena servir Jesus. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena passar por tudo para estar com Ele. Porque Ele jamais falha. Ele jamais te deixará. Jamais. Então, hoje, meus irmãos, tem 5 anos que eu encontrei minhas filhas. Encontrei elas em 2017. No começo de 2017. Hoje, uma tem 29 anos e a outra tem 30. Tenho 2 netas que me deram 2 netas. As 2 netas já nasceram depois que eu encontrei. E elas me falaram, mamãe, eu só vou ter filho quando eu te encontrar. Porque eu quero que tu viva o meu milagre. Eu quero que tu vive, mãe, o que você não viveu comigo. Então, meus irmãos, isso aí é Deus. É Deus purinho, irmãos. E por isso eu quero dizer aqui para vocês, é tempo, é determinado tempo para Deus. Então, vocês que estão nessa live, que esperam um milagre, esperam uma bênção do Senhor, não desista, meus irmãos, não desista. Eu não desisti, eu esperei 22 anos. E o Senhor, Ele concluiu tudo que Ele falou para mim. Porque Deus, irmão, quando Ele usa uma pessoa que Ele promete, Ele cumpre. Então, seja firme. Fica firme. Não enfraqueça. Não duvide do que Deus tem para fazer. Não duvide das coisas de Deus. Não duvida. Fica confiantemente. Se chegar um vento, se chegar uma batalha, chegar uma chuva, chegar uma tempestade, fica firme. Não olha para um lado, nem olha para o outro. A irmã orou aí e falou sobre o Salmo 121. Quando ela falou o nosso socorro, eu me lembrei. O Salmo 121 fala, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez os céus e a terra, Ele fez nós, Ele fez tudo. Ele fez o nosso projeto, o nosso sonho. E todos que estão aqui, que têm sonho, que ainda não concluiu, Deus vai concluir. E se Jesus voltar nesse intermediário que ainda não concluiu, vai concluir no céu o maior sonho de morar com Ele, o maior sonho de estar na presença dEle, o maior sonho de regozijar-se com Ele. Deus fala que lá no céu a gente não haverá dor, nem tristeza, nem angústia, nem sofrimento. Tudo isso aqui, meus irmãos, vai passar. Todo esse sofrimento vai acabar. Toda angústia que muitas das vezes bate no nosso coração, na nossa vida. Às vezes vem uma tempestade, um vento tão forte que parece que vai abalar tudo, parece que vai tudo ser destruído. Mas lá não. Lá nós vamos estar juntos, louvando o nome do Senhor. Vocês são meus irmãos, vocês são minhas irmãs, vocês são a minha família. Eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, não conheci meus irmãos. Quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai faleceu, minha mãe ficou com 5 filhos, ela deu todos os 5 filhos para toda a família. Eu fui a primeira que ela deu. E eu não cheguei a conhecer minha família biológica.
Mas eu tenho vocês, que é a família que vai morar no céu. Eu tenho vocês, que eu vou encontrar um dia lá no céu, vou poder abraçá-los e vou dizer assim: bendito seja o nome do Senhor. Então não temas. Se passarem pelo fogo, se passarem pelas águas, se passarem pela tempestade, não temas. Ficam de pé. Ergue a vossa cabeça. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. E eu criei e eu vi a glória do Senhor. Quero dizer para mães aqui que tem problema com os filhos: creia na promessa do Senhor. Creia em Deus. Continua confiante. Não perca a sua fé. Eu quero dizer para casais que são casados: continua firme com as vossas esposas. Não importa o que passa, o vento que chega, continue junto, porque foi uma aliança que Deus fez. Se tiver irmãs que o esposo não são crente, confie no Senhor, porque Deus vai salvar. Porque hoje eu entendo como vem a salvação. Não é fácil, é com sacrifício. Mas se Deus colocou na sua vida, ore, peça ao Senhor. Deus tem maneiras de trabalhar. E Deus tem maneira de livrar também. Porque Deus vê que quando você está seguindo a Ele, está fazendo as coisas dele e Ele não quer, Deus tem as suas maneiras também de trabalhar. Quero dizer para obreiros, missionários, pastores: fica firme na promessa do Senhor. Fica firme neste caminho. Fica firme aonde Deus te mandar. Fica firme, porque Deus tem coisas grandes para fazer através das vossas vidas. Deus tem lugares para lhe enviar aonde tem pessoas carentes que não têm amor. Deus não quer que nós ficamos aqui nessa terra só pegados com as coisas materiais, só com as coisas terrenas. Deus quer que nós se apegamos com as coisas celestiais, porque o resto Ele faz. Ele falou que primeiro buscai-me de todo o teu coração, porque o resto Ele acrescenta. Porque aquele que busca o Senhor de verdade, corpo e alma, Ele não te deixa com cara de vergonha. Ele não te deixa sem nada. Ele faz na sua vida. Ele dá, sim, coisas materiais, porque Ele é dono de tudo. Se pede uma casa, Ele dá. Porque Ele é dono de tudo. Porque Ele vê a sua necessidade. Ele vê onde é que está o teu coração, onde está firmado o teu coração. Se é aqui ou se é no céu. Mas se você está com o coração firmado no céu, pode ter certeza que aqui na terra acontecerá milagres. Porque aconteceu na minha. O testemunho desta casa comprada. Aonde eu imaginei comprar uma casa, meus irmãos? Quem veio lá do Brasil só com uma sandália e 2 mudas de roupa, que comeu no lixo, dormiu na rua. Como é que eu ia imaginar um dia que Deus ia me dar um patrimônio, uma casa, mas Ele falou que ia me dar. E se Ele falou que ia me dar, eu somente acreditei. E falei assim: Jesus, me prepara para me receber. Mas quando eu receber, não seja que eu seja soberba. Não deixe que eu mude, mas que eu possa consagrar essa casa sendo tua casa. Porque é tua, nada é meu, tudo é teu. E que seja um lar para adorar o Senhor, que seja um lar para receber teus filhos, que seja um lar onde podemos congregar aqui e sentir a presença do Senhor no nosso meio. É tudo que eu falo para Jesus, é só isso. Eu disse assim: Jesus, se hoje tu me levar, por acaso, se hoje tu me preparar e me levar, eu vou estar tão feliz, porque eu sei que eu vou deixar um memorial. Porque o memorial que a gente deixa com Deus é a melhor coisa, meus irmãos, porque isso aqui nada a gente vai levar. Mas vamos levar o que Deus mandou nós fazer, ganhar alma. Tem pessoas que estão com o coração sofrido, tem pessoas que estão com o coração desastrado, tem pessoas que estão feridos, angustiados. E aí Deus quer que nós entre aí nessa situação com essas pessoas, porque elas são almas. Amém? Eu quero agradecer ricamente a pastora, agradecer aí vocês, a esposa do pastor, o esposo, a família, agradecer todos vocês que ouviu essa live hoje, ouviu esse testemunho, Aleluia. e ouviu o que Deus fez
22 anos, não esquece, 22 anos, são poucos anos. Tem pessoas que esperam hoje pelo um filho, 30, 40 anos que se perdeu e ainda não encontrou. Teve mãe que entregou seu filho no hospital para o orfanato, teve mãe que entregou seu filho para uma família porque não pode cuidar, mas está até hoje sem saber onde está, nunca encontrou. Mas nós estamos aqui para dizer que só o Senhor é Deus, que encontra, porque Jesus sabe onde eles estão. Nós só precisamos estar na posição do Senhor, na posição que Deus quer que nós estivermos. E não se desviar nem para um lado nem para o outro. Somente olhar para Jesus. Ele é o nosso vencedor. Ah, Jesus. Amém? Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Ah, minha amada. Que Deus vos abençoe, pastora. Deus abençoe. Muito obrigada pela essa rica oportunidade. O testemunho é grande, muita coisa para contar, mas remediei, porque Deus queria o propósito das filhas. E eu quero dizer para você, pastora, o propósito que Deus te deu aí neste lugar, nessa terra, receba em nome de Jesus o que Deus te deu e vá na sua fé. Porque o que você está fazendo, Deus se agrada. Sabe por quê? Você pega pessoas no anonimato. Você traz pessoas aqui nessa live para falar o que Deus fez. Você traz pessoas aqui nessa live para falar do amor de Jesus. Muitas igrejas hoje, pastora, estão vazias porque falta o amor, falta o cuidado, falta o zelo, porque todos nós somos, aqui na Holanda falam um zio, nós somos uma alma. E Deus disse que uma alma tem muito valor para ele. Eu tenho valor, você tem um valor, todas as pessoas que estão aqui têm um valor. E vale a pena cuidar de cada um. Mas o segredo, pastor, é isso aqui, ó. É a união. Amém. Se você está unido de mão dada com seu irmão, quando ele estiver numa situação, esteja com ele. Ajude ele na oração. Se for uma compra, se for um aluguel, se for um talão de luz, se for qualquer, no hospital, na prisão, Deus quer isso aqui. O segredo de ser abençoado é isso aqui: a união e amor. Se nós termos isso, nós alcançamos muitas vidas. Sabe por quê? Porque através da sua vida, missionário, através da minha, alcançamos outras. Aí as outras alcançam outras. E as outras alcançam outras. Você já imaginou quantas pessoas você poderia trazer para Jesus? Muito. Muita gente. O mundo está assim, ó, de pessoas que estão desesperados, correndo de um lado para o outro, esperando o amor, um abraço, uma palavra. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém. Muito, muito obrigado. Amém, minha amada. Deus abençoe, amada. Glória ao Pai. Agora eu vou mostrar a foto das minhas filhas. Vou mostrar quando elas veio e quando eu encontrei. Pode pegar para mim, missionário Ricardo. Missionário Ricardo chegou aqui. Paz, através da vida do missionário, foi que eu tive o acesso à missionária Keila. Verdadeiramente, esse é um testemunho que impactou as nossas vidas. Eu Amém. chorei do início ao fim, viu? Sim, amém. Eu Glória a Deus. chorei do início ao fim. A paz do Senhor, missionário Ricardo. Fica lá. Paz, minha pastora, tudo bem? Fica lá, ficou lá. Tudo Paz, bem, igreja. querido. Pastor, Glória a o Deus. missionário Ricardo também faz parte do nosso grupo Tarde com Deus. Essa Que mesmo. linda. Essa foi quando chegou na Holanda. Hum, Essa é a mais nova. Essa é a mais velha. Está bem distante, não dá para ver muito, mas glória a Deus, né? Deus, ele faz. Seu microfone está desligado, minha amada Keila. O seu áudio está desligado. Amém, querida. Seu áudio está desligado, missionária Keila.
Seu microfone. Glória a Deus. Amém? Viu? Nós vimos, mas tá bem, dá para ver agora. Amém. Glória a Deus. Depois que a senhora vier novamente fazer o outro testemunho, eu vou abrir aqui, dividir o espaço para a senhora Sim, passar as fotos. sim. Amém? Amém. Quero agradecer a senhora, né, por se deixar ser usada pelo Todo-Poderoso. Mas antes, gente, porque hoje não vai dar mais tempo de eu pedir muita gente para falar, mas eu Amém. quero agradecer ao Senhor com este louvor aqui, ó, porque Ele é soberano, não existe outro. Amém. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Amém, Jesus. Aleluia. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Amém. Glória a Deus. Tu és tremendo. Senhor, glória que tem, não se importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, Quente, sobre os Deus. céus, Santo. tu Tira minhas olhas, tá pegando és fogo. Senhor Aleluia. absoluto. Tudo que existe e Amém, acontece, Jesus. tu sabes muito Sim. bem. Tu és tremendo, mas apesar Aleluia. dessa glória que tem, tu te importa comigo também. E este amor tão grande Aleluia. eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo, Ele é lindo, Aleluia, Pai. apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. És tremendo. Amém. Aleluia. Amém. Deus tremendo, não é verdade? Esse Amém, missionária. Glória a Deus, pastora. Ele nos amarra a Ele. É. Ele é tremendo. Ele é Amém. fiel. Ainda Amém. que tentamos fugir da presença dele. Aleluia. Glória a Amém. Deus. Ele está ali para nos Amém. segurar. Ele É nos dá uma verdade. nova chance. É verdade. Ele diz: vem, filha minha. Vem, filho meu. Aleluia. É Eu verdade. estou aqui para te receber. Amém. Estou aqui de braços abertos. Eu tenho um caminho para você. Aleluia. Amém. É verdade. Aleluia. Ainda que um pai ou uma mãe o abandone,
eu, Deus, jamais o abandonarei. Aleluia, Jesus. Aleluia. Falando Pastora, eu posso Deus fazer uma pergunta? faria. Pode falar, minha amada. Todas as pessoas que estão assistindo essa live são evangélicas? Todas são crente? Amém. Tem alguém Todas que já não conhecem conhece Jesus Jesus? ainda? Eu acho que não. Acho que sim, todo mundo sim. Amém. Glória a Deus. Gente, quem puder abrir